a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e esse é mais um momento EBD em Foco e nós estamos aqui fazendo um comentário da lição dos jovens da nossa revista, da editora Betel. Nós estamos trabalhando esse trimestre, estamos falando sobre um caráter que é moldado por Cristo. Nós, como seguidores de Jesus, temos o nosso caráter moldado por Cristo e sua palavra. E nós estamos nesse trimestre com lições preciosas, estamos estudando sobre o caráter cristão. E nós queremos também, nessa lição de número 7, hoje falar sobre integridade. O mundo vendo Cristo em você. Então é um desafio para nós professores falarmos sobre integridade em um mundo tão complexo e tão cheio de inverdades, em um mundo tão cheio de problemas para a nossa juventude, né? Então que nós, como professores, sejamos canal de Deus, bênção aí para os nossos professores, tá bom? Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, e nós queremos deixar aqui essas dicas para você, professor, chegue cedo, prepare a sua aula, prepare o ambiente na sua sala. Se você tem sala separada para jovens, para adolescentes, prepare o ambiente, sempre leve aí um fundo musical, deixe um ambiente agradável. Quando os alunos entrarem na sala, você já deve estar lá, recepciona eles, deixa ali uma água, deixa ali um café para quem gosta, um refrigerante, uma guloseima, uma bala, para que quando eles entrarem naquela sala, eles já comecem a sentir que aquele ambiente é um ambiente deles, torne aquele ambiente único e agradável, tá? Que você possa aí se valer de dinâmicas, se valer de feedbacks da lição anterior, sempre faça a relação com a lição anterior, tenha contato com o professor que deu a lição anterior, para que vocês possam dar continuidade a um trabalho, que seja um trabalho que não seja iniciado em você e fechado em você, mas que inicie com o professor, que perpassa pelo outro, mas que tenha continuidade, tá? Que os alunos possam saber que os professores, eles se intercambiam, eles falam entre si, falam a mesma língua, tá? E para essa lição propriamente dita, eu quero te deixar aqui uma dinâmica, tá? Essa dinâmica vai funcionar da seguinte forma: você vai pegar um pedaço de papel em branco, uma caneta e vai passar para cada aluno daquela sala que tiver. Um papel e uma caneta para cada aluno. Você vai pedir para eles escreverem para um colega do lado um mico que você quer que ele pague. Então escreva aí o mico que eu quero que o meu colega aqui do lado pague. E assim sucessivamente. Cada um vai escrever para o mico que o outro companheiro vai pagar. Tá? Você vai escrever aí. Depois que eles escreverem, antes deles entregarem os papel para você, e eles achando que vão entregar o papel para você, para agora os outros colegas pagarem aquele mico, você vai dizer para ele: não, a nossa dinâmica é justamente essa. Agora, cada um com o seu papel e com o seu mico vai pagar esse mico. Então, cada um escreveu ali o mico, você vai pagar o próprio mico que escreveu. Para que você dê a seguinte moral da história e a seguinte reflexão: cuidado com o que você deseja para o seu companheiro. Cuidado com o que você deseja para o seu amigo. Olha o mico que você ia fazer o seu amigo passar. Então agora você vai passar para você sentir na pele que a gente não pode, dependendo das situações, desejar algo para alguém. Tá? Então é apenas uma reflexão para a gente ter cuidado com aquilo que a gente deseja para o nosso próximo, né? Que a gente possa refletir com essa dinâmica aí, é rápida, é objetiva, mas que vai quebrar o gelo ali no início da aula e você vai levar eles a refletirem sobre essa preocupação de a gente não desejar uma coisa que a gente não gostaria que fizessem com a gente, tá? Então você, professor, se vale aí dos recursos audiovisuais. Se você tiver data show, se tiver slides, se tiver televisão, tiver como passar um vídeo, tiver como fazer uma dinâmica, uma brincadeira, usar o quadro branco, usar a lousa, usar o flip chart, se você puder usar um som, um violão, uma música, enfim, inove, renove,
a sua aula, torne a sua aula cada dia mais dinâmica. Com certeza, os alunos, ao saberem que você, professor, vai dar aquela aula, eles vão fazer questão de ir, chegar no horário e aproveitar essa aula. Tudo bem? Lição de número 7. Vamos à lição propriamente dita. Integridade. O mundo vendo Cristo em você. Nós temos aqui no tópico de número 1. Alicerçados em Cristo. Toda a estrutura cristã, toda a nossa corrente de filosofia, de ideia, de pensamento, de ação, de vocação, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos provém de Cristo. Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é o fundamento da nossa vida. Como que a gente se comporta, como que a gente anda, como que a gente fala, nós temos em Cristo o ensinador por excelência. Ele deixou não só os seus ensinamentos, como a sua palavra escrita, mas também a sua vida pode ser observada através da Bíblia e da história. Nós temos em Cristo o nosso fundamento. 1.1 nos traz uma exortação, um alerta dizendo cuidado com a base da sua construção. Por que a gente deve ter cuidado naquilo que a gente está aprendendo, naquilo que a gente está conhecendo da Bíblia Sagrada? Porque uma boa base, uma boa construção, ela depende de uma boa base. Uma boa base vai permitir uma construção com qualidade. Um bom fundamento, uma boa base, uma base sólida, vai permitir com que a gente construa não só um pavimento, mas vários pavimentos. Então, pensando em crescimento, quando a gente pensa em crescer em Cristo, em ser relevante no reino de Deus, a gente precisa então investir pesado na nossa base de sustentação, porque aí a gente consegue levantar vários pavimentos. O que isso representa para nós? Que nós cristãos, nós podemos sim ser instrumentos de Deus para sustentar outras pessoas, para dar a outras pessoas também um suporte. A gente pode suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte a outras pessoas, porque o nosso fundamento sustenta a nós e também pode levar a gente a ajudar outras pessoas a viverem e a passarem pelos problemas da vida. Em segundo lugar, além da gente poder construir vários andares em cima dessa base, desse fundamento bem construído, a gente também consegue suportar as intempéries, os vendavais da vida. Então é importante a gente ter uma base bem fundamentada, bem consolidada, porque as tempestades virão sobre nós, os ventos vão soprar sobre nós. E a Bíblia nos ensina que nós vamos suportar e vamos permanecer de pé. Mas não somente vamos permanecer de pé, nós vamos permanecer de pé e vamos ajudar outras pessoas também a permanecerem de pé, porque a nossa base, ela é fundamentada na palavra de Deus. Então toda a nossa fundamentação de fé, de prática está alicerçada na palavra de Deus. Por isso a gente consegue sustentar a nós, outras pessoas, ou seja, a gente pode construir pavimentos, andares, e ainda assim a gente estará protegido contra os vendavais, contra as tempestades da vida. Nós vamos suportar e vamos conseguir também ajudar outras pessoas nessa caminhada cristã. Portanto, cuidado com aquilo que tem sido a sua fundamentação. Cuidado, a nossa fundamentação, nosso fundamento, nosso alicerce deve ser construído com a palavra de Deus. 1.2, vivendo em Cristo. João capítulo 6, versículo 57, na parte final do versículo, Jesus disse a seguinte expressão: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A nossa vida é vivida por causa da vida do Cristo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28,
diz que nele, em Deus, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida só pode ser vivida se for em Cristo Jesus. O nosso fundamento é Cristo e sua palavra. E a nossa vida é vivida em Cristo Jesus. Por isso nós podemos ajudar outras pessoas, suportar outras pessoas e também podemos resistir firmes contra os intempéries da vida e contra as influências que este mundo vai provocar contra nós. Nós vamos resistir firmes na fé. Tópico de número 2, dando continuidade a essa dinâmica de fundamento na palavra, fundamento em Cristo e vivendo uma vida para Cristo. Tópico de número 2 nos traz que a gente deve ser forjado pela palavra de Deus. Então é uma construção de palavra de Deus mais o Santo Espírito. Então o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, vai forjando em nós o caráter de Deus, vai nos dando estrutura, estabilidade, para que a gente possa resistir às influências que este mundo tem para nos oferecer. 2.1, vivendo a verdade em meio à relatividade. Então nós vivemos um mundo relativo, de relativismo, que não há verdades absolutas. E olha aqui que esse mundo tem como característica, este tempo de hoje tem como característica, são inverdades, relativismos, relacionamentos superficiais, a secularização, que é a negação do mundo religioso, é o afastar-se das coisas da religião, o pragmatismo, que é aquela filosofia que diz que se está dando certo, se funciona, então a gente deve praticar. E nem sempre o que funciona é a verdade, o que funciona é de Deus. Não é porque deu certo, ou funcionou, ou está dando resultado, que é aprovado por Deus, mas o pragmatismo, ele prega isso, pluralismo de ideias. Então, o que essa filosofia diz? Que existem várias correntes, várias verdades, vários pensadores. Então, a gente tem que ouvi-los, tem que observá-los e tem que se acomodar com todas essas verdades, porque o mundo é muito plural. O hedonismo, o que é o hedonismo? É o amor demasiado por si mesmo. É a pessoa que vive em busca de prazer, da satisfação pessoal. E também o consumismo, que é o que nós estamos vivendo de maneira exacerbada nesse tempo, que é a busca por consumo desenfreado, por sempre buscar o melhor, e esse mundo vai nos levar a um nível de competitividade que pode chegar a destruir com a nossa vida. Mas em contraponto, para combater todo esse sistema do mundo, nós cristãos temos a palavra de Deus como fundamento, como nós já vimos no tópico de número 1. Nós temos Cristo como fundamento de vida, como também falamos no tópico de número 1. Então, a palavra de Deus é o nosso fundamento, Cristo é o nosso fundamento, nós vivemos em Cristo e por causa disso as nossas relações são sólidas. Por causa disso, por causa de viver na palavra e em Cristo, a gente não vive pelo que está dando certo, a gente vive pela verdade, ainda que a gente morra pela verdade. A verdade de Deus deve prevalecer. Então isso nos leva a viver em oposição, na contramão do que o mundo está pregando. 2.2, a verdade de Deus nos liberta. O homem, eu já falei ali na palavra anterior, o homem está em busca de uma felicidade, de um prazer ilimitado. É o que eles chamam de hedonismo. É a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação pessoal. O homem está em busca de autossatisfação. Ele está em busca daquela expressão, abre aspas, o importante é ser feliz. O importante é você se realizar. O importante é você se encontrar.
Não interessa os valores, não interessa o que é a opinião dos terceiros. O importante é a sua felicidade. Olha que coisa mais complexa, porque a palavra de Deus vai nos levar justamente para o oposto disso. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, no mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. O que a Bíblia nos exorta é que a gente tenha bom ânimo, porque a Bíblia nos garante que a gente vai passar por dificuldades. Mas Cristo venceu essas dificuldades. Cristo não viveu em busca da satisfação pessoal. Ele carregou uma cruz que não era dele. Ele morreu por uma morte que não era dele. E ele disse, olha, vocês querem ser felizes? Querem ser meus seguidores? Tomem a sua cruz e a cada dia me sigam. O padrão de Cristo e o padrão da Bíblia vai exatamente na contramão desse mundo. Nós não estamos em busca de felicidade pessoal, de autorrealização, mas nós estamos em busca de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, muitas das vezes, vai contrariar a nossa própria vida, a nossa própria existência. Poderá até mesmo nos levar à morte. Mas, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos permitir que Cristo resplandeça em nós e que a nossa vida possa ser fundamentada em Deus. Nós sabemos que a nossa vida, irmão, só tem sentido porque ela é fundamentada na palavra de Deus e em seu Cristo. Nós vivemos em Cristo, nos movemos em Cristo e existimos por causa de Cristo. E é por causa dele que a nossa vida tem sentido. E é por causa dessa verdade, desse conhecimento, que nós vamos caminhar na contramão do mundo, dando continuidade, partindo já para o final desse resumo dessa lição. Nós temos o tópico de número 3, que vai falar que a gente então está por causa de que tem como fundamento a palavra de Deus, tem como fundamento as verdades e a vida do Cristo, tem como fundamento uma vida em Deus. Nós vamos entrar então em colisão com o mundo, vamos andar na contramão do mundo. Tópico de número 3.1, transformar sim, conformar não. Nós estamos aqui para transformar o mundo. Nós estamos aqui para ser luz para o mundo, sal para essa terra. Mas jamais o mundo deve nos transformar e a gente deve se conformar a esse mundo. Pelo contrário, nós não nos conformamos com o mundo, mas pelo contrário, transformamos o mundo. Então a gente sempre vai ser desafiado, né? Por isso, não nos conformar. Porque é mais fácil tomar a forma. É natural para essa natureza caída, para o homem pecador, viver as coisas dessa vida. É natural, é só deixar a vida me levar, como diz a música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é mais fácil seguir o fluxo. Agora você subir contra a maré, remar contra as ondas. E na oposição desse mundo é que está o grande desafio. E eu quero te provocar aqui com essa seguinte reflexão. Existem apenas 2 tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que são influenciadas e aquelas que influenciam. O tempo todo a gente está vivendo nessa dicotomia. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Ou você agora está sendo influenciado, ou você agora está influenciando alguém. Então o mundo vai tentar nos influenciar. Os nossos amigos vão tentar nos influenciar. Nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na onde a gente convive, na onde a gente mora, a gente vai encontrar esses 2 tipos de pessoas. As pessoas que são influenciadas e as pessoas que influenciam. E a pergunta que eu faço é: que tipo de pessoa você é? Você está levando Cristo ao mundo ou o mundo está conformando ele a você? Ou você está se conformando a esse mundo? Que lado você está escolhendo? Aqueles que influenciam ou aqueles que são influenciados? Não existe ficar em cima do muro, não existe meio termo. Ou a gente está sendo influenciado ou a gente está influenciando alguém. 3.2 para finalizar.
essa lição priorizando os valores do reino de Deus. Nós somos da cultura do reino. Nós temos uma cultura própria, minha gente. A nossa cultura é a cultura do reino de Deus. O nosso comportamento é um comportamento do reino de Deus. O que nos ensina Jesus a respeito dos inimigos? O que o reino de Deus ensina acerca do casamento? O que o reino de Deus ensina acerca do perdão, da oração, da religião, da fé de Deus, dos céus, do inferno? Nós temos uma cultura própria, nós temos um fundamento que nos leva a uma vida diferente desse mundo. Nossos padrões são muito elevados. Por que o nosso padrão é elevado? Porque o nosso padrão é do céu, a nossa cultura é do céu, a nossa cultura é do reino de Deus. Por isso a nossa cultura é elevada. A gente não pode nos rebaixar para a cultura desse mundo. Nós temos uma cultura celestial. Nós temos um modelo dos céus. Nós temos um modelo que foi dado por Deus, de vida, de conduta, de comportamento, de caráter. Por isso, em Deus a gente deve seguir o seu padrão. Nosso padrão vem do alto. Nós não podemos nos rebaixar. Me lembrei aqui agora, só uma reflexão, uma vez convidaram um ministro ali de uma igreja nos Estados Unidos, e porque ele era uma pessoa muito influente, disseram para ele assim, olha, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E aí a resposta dele foi a seguinte, eu não posso me rebaixar, eu já sou ministro de Cristo. Olha que coisa interessante, o cargo da maior potência do mundo, presidente dos Estados Unidos, comparada com a de ministro de Deus, ele considerava aquilo um rebaixamento. Eu não posso me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos, porque eu já sou ministro do Evangelho. Que a gente possa valorizar, gente, o que a gente é. Que você, professor, inculque, leve o seu aluno nessa lição a pensar sobre isso, que ele pertence a uma cultura excelente, uma cultura própria. Nós temos uma cultura celestial, minha gente. A gente não precisa cultivar ou copiar a cultura desse mundo, porque a nossa cultura é do céu. Glória a Deus. Por que então que a gente vai vencer esse mundo, vai vencer a cultura desse mundo? Como eu já disse, em primeiro lugar, a gente tem então a cultura elevada, a cultura do céu, nós temos a cultura do reino, e em terceiro lugar nós temos a mente de Cristo. É por isso que a gente pensa diferente, porque a nossa mente é de Cristo. Sempre a gente deveria pensar, como que Cristo procederia no meu lugar agora? Há até um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse aqui agora comigo, com você, nessa aula, nessa lição, nesse tempo, nessa nossa igreja, nessa nossa cultura, qual seria o comportamento dele? Baseado na sua resposta, essa deve ser a sua ação e a sua atitude. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Encerramos por aqui. Que você possa aí abençoar a vida do seu aluno, ali da sua classe de jovens. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixe o seu comentário, curte, compartilha essa aula com outros superintendentes, com outros professores aí da sua igreja, tá bom? Que mais e mais pessoas possam estar abençoando a nossa escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Esse é o fim do nosso EBD em Foco de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Fiquem com Deus.